sobre Zé Ricardo e Felipão. Porque agora eu vou mandar ela no seu peito, Thiago. Vou virar perereca e pular no seu peito agora. Para você, acabaram os clássicos com duas torcidas? Eu falei isso aqui ontem, eu não manteria clássico com duas torcidas mais. Depois do que aconteceu nesse, não faz sentido. Para mim não tem a menor necessidade de haver duas torcidas. Desrespeitaram a torcida do Cruzeiro. A torcida do Cruzeiro, ou parte dela, quebrou boa parte do estádio. Então, para mim não faz sentido, cara. Se for para isso acontecer nos clássicos, para que uma torcida seja desrespeitada, para que os torcedores que estejam lá, eles quebrem o estádio, eu, Thiago, não vejo necessidade alguma de ter duas torcidas. Lembrando, isso é uma mudança completa de opinião, porque semana passada eu era o maior defensor de 50-50. Mas, cara, se não for para ter segurança para as pessoas que vão ao estádio, eu prefiro que não haja duas torcidas. Vitor Martins, falência múltipla de Total, órgãos Everton. envolvidos? Total, é um absurdo isso. Para mim não entra na minha cabeça um clássico com apenas uma torcida. Acho que se a gente pregar esse discurso e aceitar, a gente vai estar sendo conivente com que querem acabar com o futebol. Não pode acontecer. Primeira coisa, o primeiro erro e maior erro foi do Atlético, porque o torcedor, quando você trata ele como um animal, ele vai reagir como um animal. Não estou justificando a quebradeira que aconteceu na arena, mas eu tenho certeza que foi muito maior do que se o Atlético tivesse dado todas as condições, vendido cerveja normalmente. É lógico que você vai ter lá o vândalo que vai quebrar as coisas. Qualquer torcida tem Tem, um vândalo. todos os jogos. O Mineirão, é só pegar e perguntar ao Thiago Nogueira, que é o assessor do Mineirão, todos os jogos como visitantes, inclusive como mandante, a quebra de cadeira, o Mineirão tem lá dentro do estádio uma oficina que consertar a cadeira, porque isso acontece. Agora, aceitar esse discurso, quebrou, não falta segurança, não, tem que trabalhar, a polícia é competente para isso, os órgãos de segurança são competentes para isso, o pessoal que cuida de futebol é para isso. O futebol é para torcedor. No dia que a gente começar a tirar o torcedor do futebol, pode acabar com o futebol. E eu vi não há ontem, sentido. lamentavelmente, Joel, lamentavelmente eu vi, não sei se vocês viram, pessoas que foram ao estádio se orgulhando de terem quebrado uma cadeira. Cara, eu não na vi minha isso. conta vieram Eu não vi isso, duas. não. Eu vi A outra também. falou, eu garanti a minha quebrada. Imbecil, vândalo, bandido, sabe? E aí, por sua causa, vocês venceram, cara. Vocês venceram. Venceu a pequenez do Atlético e venceu a bandidagem desse vândalo que foi lá e esculhambou com tudo. Ô, Everton. Vocês venceram. Vocês venceram. Eu acredito, tá? Que acabaram no nosso estado os clássicos com duas torcidas. E o pior é que isso aí acontece, né, de uma pessoa pegar e fazer isso e ficar vangloriando, é eu pensar como essa pessoa vive em sociedade. Será que ela age naturalmente para as coisas negativas desse modo? Será que tudo na vida dela ela tenta buscar a melhoria assim? Será que em vários momentos também ela não é a falsa moralista que pega e fica buscando o bem comum, mas quando vai para um estádio de um adversário pega e quebra e depois fica pagando de bom moço, de puritano, de bondoso? Então assim, gente, isso é o falecimento múltiplo das duas instituições, das duas torcidas. Porque teve erro da administração do Atlético em fazer aquela pataquada que foi feita, aquela vergonha de pegar e tirar as portas dos banheiros, um absurdo sem tamanho, que é uma mancha que vai ficar eternamente na história do Atlético. Isso vai ser contado para os nossos netos, que isso aconteceu em um determinado momento na inauguração da Arena MRV, no primeiro clássico entre Atlético e Cruzeiro, na Arena MRV, teve esse absurdo, que não tem justificativa nenhuma. Eu queria saber se o pai da criança feia vai aparecer, quem é o culpado? Quem foi que pegou e falou assim, ótima ideia, quem foi o imbecil, a diretoria. o imbecil que assinou? Eu queria entender quem foi o imbecil que pegou e assinou isso. E para os vândalos cruzeirenses, que coloquem a mão na consciência e também se coloquem no lugar Essa gente de não tal. tem consciência. Então, tem que ter consciência. Não Essa tem. pessoa deve ter Tem, mãe, não. deve ter pai, deve ter não, filho. E que mundo que ela vive? Por isso que eu não mundo acredito que ela na vive? recuperação. Eu sou uma pessoa que não acredita na Eu recuperação sou de qualquer ser humano, não. totalmente contra torcida única em clássico. Totalmente contra. Se a gente se temos órgãos competentes que possam fazer a segurança, que faça a segurança bem feita e que o dono da casa não faça mais nenhuma pataquada ridícula como foi feita nessa E última. vou dizer mais, tá? É desejo E vou das dizer mais, diretorias. tá? Com torcidas que não... Com outras torcidas,
jogos com outras torcidas, o problema vai continuar. Vai continuar. Se não tiver muita segurança, sem tirar a porta de banheiro, sem cortar papel higiênico, sem fazer essas merdas que vocês fizeram aí, vai continuar. Quando vier a torcida do Corinthians, do Flamengo, do São Paulo, vai continuar, porque o vândalo está em ele veste qualquer camisa. Vai continuar. Agora, duro é, hoje, 2 dias após o clássico, nós estamos aqui broxados com a possibilidade de termos clássicos com 2 torcidas. Vocês vândalos, vagabundos, bandidos, e vocês que tomaram essas decisões esdrúxulas, estapafúrdias aí no Atlético, vocês venceram. Vocês conseguiram o que vocês queriam. Porque daqui pra frente eu duvido, e vai ser uma grande surpresa, se nós tivermos clássicos aqui em Minas Gerais com 90-10. Eu duvido, pois não, Vitão? Antes do clássico, eu até publiquei no meu blog lá no Deus Me Dibre, eu conversei com um importante dirigente do Atlético, ele falou: a gente não quer a torcida do Cruzeiro lá, nós vamos fazer de tudo para que não tenha a torcida do Cruzeiro. Mas como no primeiro turno teve Uberlândia, aí tem a reciprocidade, o Atlético teve que receber, mas para o futuro caminha para isso. E se a gente for lembrar, lá em fevereiro, quando teve o clássico do Campeonato Mineiro, mando do Cruzeiro 1-1 Independência, o Ronaldo declarou numa live que ele não queria clássico com torcida única. Ele queria clássico com torcida única, não queria os 10%. Que ele era contra o estatuto torcedor no clássico. Então, é aquela fome, a fome com a vontade de comer, e vai casar e, infelizmente, o futuro do clássico. Mas eu não vou aceitar, nunca sempre vou reclamar dessa questão. Eu também. Eu tô sou torcendo para que incansável seja na assim. defesa de clássico com 2 torcidas. Você é contra ou a favor? Não, eu sou a favor da torcida da torcida única. Única? Eu cansei. Eu joguei a porque toalha. você mudou de opinião. desistiu. Exato. Eu também mudei. Eu desisti. E quando a gente... Tô aqui 2 horas defendendo. Eu desisti. Não tô não. Eu desisti. E aí... Tanto que eu acabei de falar, vocês venceram. E aí eu tô envolvendo dirigentes, obviamente nesse caso, mais específico, mais sublinhado, os dirigentes do Atlético, os torcedores do Cruzeiro, mas a gente tem que lembrar, em outras situações, para voltar nesse ano mesmo, o clássico que foi na Independência pelo Campeonato Mineiro, os torcedores do Atlético, naquela oportunidade que ficaram no setor, muitas coisas arremessadas, inclusive o Elton e o Thiago estavam nessa partida, acompanharam, puderam. Então, assim, venceu essa minoria criminosa que está presente tanto nas torcidas de Atlético e Cruzeiro, venceram as pessoas que se colocam maiores do que os respectivos escudos dos clubes e também, eu tenho que falar, os órgãos de segurança, tá? Porque sempre a recomendação é que seja 90-10, então agora vai ficar ótimo para todo mundo, não vai ter mais nenhum tipo de violência. Eu tô sendo irônico, porque isso não vai ser resolvido desta forma, né? Então a minha torcida é para que seja apenas uma torcida única, com muito pesar, porque eu vivi na década de 90, anos 2000, o clássico dividido, meio a meio. Eu acho que isso não tem pessoas mais com capacidade, com vontade de fazer acontecer. Eu acho que a capacidade tem, não tem a vontade. Ninguém quer ter trabalho, as pessoas querem ter a vida facilitada. É aquela velha história, aquela frase que eu repito aqui há 200 anos. Eles preferem o caminho mais fácil e não o caminho correto, a verdade é essa. O caminho mais fácil é meter uma torcida só ali e atender aos anseios dos incompetentes com iniciativa. Lamentavelmente, o que é pior do que só incompetente.